Tá forte isso aqui. Cadê o Ali que não veio aqui me ajudar? Nada aqui. Isso aí, glória a Deus. Se tiver criança, as crianças ficaram, e não é para ficar, né? Pode sair, criançada, né? Temos um berçário lá para trocar porque está ruim. O pequeno disse que estava bom. Tá bom agora? Que está ruim. Tem algum chiado aqui atrás. É você? Não. É o microfone. Viu? Estava melhor aquele. Está com chiado ainda. Chiado. Passou já. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Tirando os problemas, está tudo bem? É, isso aí, né? Jesus prometeu que nesse mundo você teria tribulação, né? Quem gosta de receber as promessas de Jesus, está recebendo. Mas Deus é bom, o diabo é mau, e a gente ganha no final, né? É isso que vai acontecer. Já viu partida de basquete, é onde a pessoa arremessou a bola, acabou o tempo, a tabela fica vermelha e a bola vai para o ar e fica todo mundo olhando. E a bola entra. Já acabou o tempo. O diabo pensa que acabou o tempo. As pessoas pensam que acabou o tempo, que você não tem mais chance, não tem mais jeito. Mas Deus faz a cesta. Então, não jogue fora a sua confiança em Deus. A gente canta letras profundas aqui, e elas são uma voz profética que você declara. Que você declara. E quando a gente está passando por situações mais pesadas, é nessa hora que você precisa acionar a sua fé. Então, nós na quarta-feira agora, mais uma vez, nós temos tido encontro atrás de encontro, de oração, de adoração, lá com Deus, uns com os outros, com os irmãos, e é impressionante o que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. O Espírito Santo está mexendo com a gente, está tirando aquilo que Ele não quer que a gente tenha. Sabe aquela música, o Duda traduziu a música, né? Purifica-me. Né? E essa música dói para a gente cantar. Porque a gente pede para Deus vir queimar aquilo que não presta. Aquilo que é ruim, aquilo que a gente olha para dentro de nós e a gente fica convencido, com toda a certeza de que existem algumas coisas dentro de nós que não são de Deus. Tem como negar que tem algumas coisas dentro de você, literalmente não são de Deus, e que você precisa jogar fora? Você precisa deixar Deus queimar isso, é você se colocando no altar de Deus, e você deixar Deus purificar você, tirar de dentro de você toda imundícia. E às vezes a gente acha que algumas coisas, não, isso aqui é normal da raça humana, é imundícia, é sujeira, é ruim, tem que ser queimado, e a gente tem que se livrar disso, porque nós somos filhos de Deus, e nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo, temos que ser dominados pelo Espírito Santo. Gente, você não é dono mais de você mesmo. Se você entregou a vida para Jesus, você é escravo de Jesus, você não tem direito de tomar decisão sozinho. Você não pode fazer uma tatuagem se Ele disser que não pode. Você não pode fazer um pagamento se Jesus disser que você não pode comprar. Você não pode fazer coisa alguma, porque você não pertence a você mesmo. Agora, se você quiser ficar com você mesmo, Jesus disse, aquele que tentar preservar a sua vida vai perder. Eu acho que nós temos a sabedoria do alto que diz, ei, não preserve a sua vida. Entregue a sua vida para mim que você vai achar. Nós temos uma eternidade pela frente. Então, eu quero fazer aqui para vocês uma promessa.
Me ajude, Deus. Eu prometo para vocês, eu nunca vou prejudicar você. Nunca eu vou prejudicar você. Nunca. Mas eu prometo para você que eu vou falar a verdade que Deus tem para te dizer. Mesmo que isso te doa, eu vou falar. Mas de mim, eu prometo que eu vou fazer de tudo que é em mim, tudo que é na minha casa, para proteger você. Mas esta proteção significa que às vezes eu vou ter que falar algumas coisas duras para você. E você vai ficar chateado, eu prometo que você vai ficar chateado. Mas é porque Deus me colocou nessa posição para eu poder falar a verdade. E é sobre isso que eu quero falar. Nós, às vezes, estamos num cerco porque nós criamos uma situação. Nós somos cercados, às vezes, por pressões, por inimigos, às vezes, porque nós criamos essa situação. E eu quero passear com você por algumas passagens da palavra de Deus, e às vezes Deus, Ele fala duas coisas ao mesmo tempo, e as duas são verdadeiras, e a gente não sabe qual delas fazer de vez em quando, ou sempre. E vocês vão perceber hoje do que eu estou falando. Salmo 46 é um salmo muito complicado, porque ele se aplica em algumas situações, e em outras não. E a gente não sabe quando aplica um e quando não aplica. E o Salmo 46 foi escrito aí uns 700 anos antes de Cristo. E nessa época, os assírios estavam constantemente assolando a Israel. Porque depois de Salomão, houve uma divisão no reino, houve um desvio de conduta no povo de Deus. E, como consequência disso, Deus tirava a mão, porque Ele não compactua com o erro do seu povo, porque eles quebraram a aliança, e então os inimigos vinham, e eles eram constantemente assolados, e muitas vezes derrotados, e em algumas situações eram cercados, eram sitiados. E ali vinha um sofrimento enorme. Mas em alguns momentos eles tinham que fazer algumas coisas, em outros momentos eles não eram para fazer nada. Então, o Salmo 46 diz assim, são 11 versículos, eu quero ler para você. Deus é o nosso refúgio. Deixa eu fazer um pequeno pano de fundo primeiro. Joga minha água, Cris, por favor. Obrigado. Está de saia hoje? Virou crente? Os assírios, quando eles cercavam o seu povo a ser conquistado, eles mandavam cartas e desenhos mostrando mais ou menos o que eles fariam com as suas mulheres, com os seus filhos, com os guerreiros. E eles mostravam desenhos assim agressivos, e às vezes tinha até tábuas, né, já impressas assim em série para distribuir panfleto, né? Ó, distribua aí. É isso que vocês vão perceber, é isso que vocês vão receber quando a gente entrar na cidade de vocês. E eles mostravam uma espada, uma lança, como um espeto para porco. Já viu por onde que entra a lança no porco, no rolete? Ele entra e sai. Eram desenhos assim, de ameaças, mostrando mulheres grávidas sendo flechadas com uma flecha, mas tá bom, flechadas aonde a flecha atravessava o bebê e a mãe, né? E assim você recebia esta ameaça de um povo violento, um povo que dizimava outros povos e conquistavam outros povos e desprezavam os deuses desses povos. E chegou esse momento onde esse exército afronta o povo, cerca esse povo, e o salmista escreve o seguinte: Deus é o nosso refúgio. Não importa o que está acontecendo em volta, não importa o histórico de desgraça, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Existe um inimigo forte? Existe.
Existe uma afronta forte? Existe. Existe um inimigo, às vezes mais poderoso do que você e eu? Existe. Mas existe uma postura que você e eu podemos tomar. Nós que somos filhos da luz, nós que somos filhos de Deus, que temos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a quem nós pertencemos, a quem nós entregamos toda a nossa vida. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus está na tua família, Deus está na sua casa. Você como chefe da sua casa, você como mulher em casa, você como servo de Deus em casa, Deus está com você na sua casa, sim ou não? Ele está. Você precisa se levantar e se posicionar nesta informação, nesta verdade. E nós vamos falar sobre verdade daqui a pouco. Deus nela está, não será abalada, ponto final. A minha casa não vai ser abalada. Se ela está abalada é porque eu não me posicionei, eu não estou me colocando nesta verdade, eu não estou praticando esta verdade. É sinal de que alguma coisa entrou pelas minhas muralhas, alguma coisa atravessou a minha linha de defesa. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó, lá de trás, desde sempre, Deus está com você. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E Ele faz uma pausa para que você pense sobre isso. Venham, vejam as obras do Senhor, avalie, analise tudo o que Ele já fez, veja a história de grandes proezas que Deus já fez, olhe para o passado, veja como Deus é todo-poderoso, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aqui diz, parem de lutar, mas em outra versão diz assim, aquietai-vos. Calma, calma, o jogo não acabou, calma, a bola está no ar, ela vai cair na cesta. O jogo não acabou, calma. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí nós vamos para o cerco. 2 Reis 6, 24. O que acontece quando você encontra pessoas que se abalam? O que acontece com pessoas que reagem sem pensar? E vocês vão ver a loucura das pessoas que simplesmente tomam as rédeas nas mãos e fazem coisas fora do propósito de Deus, fora da orientação de Deus. 2 Reis 6, 24 em diante diz, algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, Senhor, socorro, majestade. O rei respondeu, se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas?
Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje. Olha a que ponto o cerco, a pressão causa desespero nas pessoas para chegar a esse ponto. Vamos comer seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando você e eu estamos debaixo de pressão, virão muitas propostas para você e eu seguirmos, por questão de sobrevivência. E é importante você perceber aqui que isso aqui foi anunciado quando Moisés estava prestes a morrer e ser levado para Deus. E ele deixou avisado: pessoal, é o seguinte, meu povo, igreja, eu vou deixar para vocês duas coisas: as bênçãos de vocês manterem a aliança com Deus, e as maldições, se por acaso vocês quebrarem a minha aliança. Uma das coisas que estava escrito, como consequência de você quebrar a aliança com o povo de Deus, entre Deus e seu povo, se eles quebrassem a aliança, uma das coisas aconteceria haveria povos que trariam um cerco, trariam pressão sobre eles, iriam esmagá-los, e a consequência deste desespero de fome é que mães comeriam seus próprios filhos. É muito importante você saber que quando nós estamos longe da presença de Deus, a gente se afasta de Jesus, se afasta de Jesus, se afasta de Jesus cada vez mais, nós estamos indo em direção a outro lugar, é o inferno. A gente às vezes está tão longe, tão longe, tão longe de Jesus, que a gente se aproximou demais do inferno. E quando a gente está muito próximo a essas coisas, a inclinação do ser humano, ela é terrível, ela é medonha, e ela gera consequências horrorosas para si e para os outros em volta. O rei rasgou suas vestes. Nunca se viu fazer esse tipo de coisa em Israel, mas é consequência de você estar afastado da aliança de Deus, porque não é porque Deus mandou um raio na sua cabeça e fez você fazer alguma coisa, é porque você perde a sabedoria, você perde a unção, você perde a capacidade de discernimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você não tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito Santo, você perde a capacidade de perceber se você está agindo certo ou errado, a ponto de uma pessoa, a própria mãe, cozer o seu filho. Deuteronômio 28, 53 diz isso: por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Então, é muito sério, é muito importante a gente perceber que nós dependemos de Deus. Se você ficar à mercê da sua própria vontade, no seu próprio discernimento, apenas na sua capacidade de interpretar as coisas e se afastar de Deus, porque em Deus nós mantemos as faculdades mentais saudáveis, santificadas, e temos capacidade de decidir as coisas. Gente, nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Então nós precisamos nos manter com uma mente sã, saudável, conectado 100% ao Espírito Santo. E gente, é impossível a gente manter uma mentalidade santificada sozinho. Por isso que a gente se reúne, por isso que a gente faz connect, por isso que a gente esbarra um no outro, porque a gente precisa um do outro.
o profético que existe em você vai esfregar em mim, o apostólico que existe no outro vai esfregar no outro, o pastoral vai esfregar no outro, o evangelista vai esfregar no outro, e assim a gente vai crescendo até a estatura de varão perfeito. Se você andar sozinho, você vai ser sozinho. Aquele que anda sozinho procura os seus próprios interesses. Que tipo de pessoa é essa? Egoísta. Deus é egoísta? Deus deu, Deus dá, o tempo todo Ele está dando. E nós temos que imitar quem? Ele. Temos que imitar o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos escravos de Jesus. Está na hora de a gente parar de vender um evangelho barato, aonde a gente diz, Deus vai te dar tudo, Deus vai te abençoar, vai te encher de riqueza, vai fazer prosperar você o tempo todo. Está na hora da gente lançar um evangelho que tem custo, porque você tem que abrir mão da sua vida, você tem que dizer assim, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Qual é a agenda dele? É a tua agenda ou a agenda dele? Que tipo de evangelho você comprou? Quando você levantou a mão para Jesus, que mensagem você recebeu no teu coração? De que Jesus serviria a você? Eu espero que não, porque nós morremos para nós mesmos. Quando nós somos batizados, nós estamos declarando profeticamente, eu morri para mim, eu morri para esse mundo, mas eu ressuscitei para Ele. É para Ele que você ressuscita, é para o plano dEle, é para a vontade dEle. E às vezes a gente sofre o cerco porque a gente não se toca dessas coisas. A gente não percebe que a gente passa a servir outros deuses. E a gente se ilude achando que é simplesmente uma coisa qualquer. Quando o homem tem o Espírito Santo vai ajudar o tempo todo a ele ou a ela ser como Jesus. Mas às vezes a gente não é, às vezes eu não sou, às vezes a gente pisa no tomate. O Espírito Santo vem e Ele nos convence do pecado, Ele nos ajuda a perceber a cairmos em si. Para a gente cair em si, é só o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. Errar, ok, infelizmente faz parte. Mas graças a Deus que Ele, pelo poder do sangue de Jesus, nos enviou o seu Espírito Santo. Para que quando você sofrer dano, você consiga perdoar. Para que quando você causar dano, ela possa perdoar. O Espírito Santo vem e é através do Espírito Santo que nós recebemos o amor de Deus. Você só sente o amor de Deus porque o Espírito Santo desceu sobre você. Você não mora sozinho aí dentro. Existe um selo do Espírito Santo sobre você. Você é a propriedade dele. Você é escravo dele. Você tem dono. Você tem dono. Convença-se de uma vez por todas desta verdade. E nós já vamos falar sobre a verdade. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos influenciar e não os fatos, não as coisas que nos cercam, não as ameaças que nos cercam. Eu preciso deixar o Espírito Santo me influenciar. O Espírito Santo tem influenciado você o suficiente, forte o suficiente? Você tem passado o tempo suficiente para ouvir a voz dele, para escutar o que ele quer que você faça? Um certo presidente dos Estados Unidos, dizem que foi Abraham Lincoln, disse que ele ficava 1 hora, sei lá, diante de Deus antes de começar o trabalho. E quando o dia dele era muito cheio, ele fazia algumas horas. Nós não conseguimos fazer as coisas de Deus debaixo da influência dele, sem estarmos debaixo dele. Você precisa estar encharcado com o óleo do Espírito Santo. Você precisa estar queimando com o Espírito Santo. Você precisa de um batismo de fogo,
aonde você é purificado das coisas que não vêm de Deus. E você e eu somos batizados no sofrimento de Cristo, para que a gente se assemelhe a Cristo. Nós vamos passar por todas as coisas que Cristo passou. Nós vamos nos assemelhar a Ele. E Paulo, ele fala que ele acumulou sobre ele os sofrimentos que faltavam. É importante você saber que essas coisas vão acontecer, para você não pensar que isso é uma coisa estranha, que está acontecendo só com você. Essas coisas estão acontecendo ao redor do mundo. Não é só com você. O difícil, no Salmo 46, principalmente para nós homens, é quando Deus diz: aquietai-vos. Fica quieto. Espere em Deus, fique tranquilo. Essa luta não vai ser tua, vai ser minha. A bola está na minha mão. Existe uma outra situação do rei Ezequias, em 2 Reis, não vamos ler, mas eu vou contar para vocês. 2 Reis 19, também está em 2 Crônicas 32. O rei Ezequias também sofreu o cerco, mas o rei Ezequias era um homem constantemente buscando a face de Deus. O outro rei de Israel era péssimo, fazia o que era mal. Você já viu um líder acabar com o país? É fácil. É fácil. E aqui, Ezequias, um rei temente a Deus, que fazia o que Deus aprovava, não era perfeito, mas ele andava nos caminhos do Senhor. Ele era semelhante a Davi. E quando veio o cerco, Ezequias orou ao Senhor. Ezequias falou com o profeta. Ezequias invocou a palavra de Deus. Ezequias convoca a sua liderança para como resolver um assunto. Tem certas coisas que a gente decide juntos, ok? A gente decide juntos algumas coisas. E aqui, depois desse encontro, depois que o profeta fala que vai dar certo, que Deus virá ao socorro, para você ficar tranquilo, fica na tua, essa luta é minha, eu vou defender você. Nós encontramos Deus enviando um anjo. Diga assim, um anjo. Só um. Só um anjo. Ele não mandou uma legião de anjos. Ele mandou só um. Eu vou mandar um anjo só. Para esse problema, Ezequias, que está todo mundo desesperado, que achando que vai morrer, eu vou mandar um anjo. E esse anjo detonou com 185 mil soldados. Um anjo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E a gente precisa enxergar essa realidade, para a gente se acalmar. Se acalme. Deus está no jogo. Deus está jogando. O tempo não acabou. E pense, essa mulher que comeu o próprio filho e depois reclama que não pôde comer o do filho da outra. Pensa uma pessoa com apetite, né? Sei lá. Meu Deus do céu, que desagradável, né? Está tão magrinho, né? Mas essa mulher que comeu o filho, a palavra de Deus diz que Eliseu traz uma orientação para o rei, que era mau. Ele disse: amanhã, todo esse absurdo do quilo do feijão, o absurdo do litro da gasolina, o absurdo dos preços que vocês estão vendo, que está difícil vocês comerem, está difícil isso, está difícil aquilo, amanhã vai sair muito barato. E eu não deixei Deus me influenciar, e eu matei meu filho e comi. No dia seguinte, tinha comida.
E é isso que acontece de vez em quando com a gente. A gente toma uma decisão, mas já em seguida, a realidade muda. O jogo não acabou. O que você está sofrendo não acabou, não é o fim. O cerco que você está vivendo, gente, esse tema eu escolhi antes. Eu escolhi antes. Deus estabeleceu esse tema porque ele é necessário você ouvir. Por favor, ouça. Ouça o que Deus está falando. Levem a sério o que Deus está trazendo para a igreja. Basta um anjo, basta uma palavra daqui da frente, basta uma canção que você cante profeticamente. Basta uma coisinha, basta um toque, basta um sonho, basta uma palavra, basta um abraço, basta um anjo, basta uma coisinha só, e tudo muda. E eu preciso me abrir para essa realidade, para essa verdade que acontece na palavra de Deus. E eu já vou falar sobre a verdade. João 8, 31 e 32. Nós temos uma revelação de Jesus que eu me assustei quando li, e eu nunca tinha percebido. Todos vocês conhecem a parte do versículo que diz: e conhecereis a verdade. Vamos ampliar essa revelação? Eu quero que você vá até João, se você puder, na sua Bíblia, no seu aplicativo. Eu vou dar tempo para você. Em João 8, 31. Eu gostaria muito que você fosse até a sua Bíblia. Se você está anotando, né, escreva esse versículo. Porque quando a gente está escrevendo, por isso que Deus mandou escrever a Bíblia. Por causa do princípio da retenção. Quando você está escrevendo, você está ouvindo, você está vendo, a retenção é muito grande do que só ouvir. Então leia, escreva, fale, ouça. E olha o que diz aqui. Disse Jesus, depois de bastante pregações, bastante interação com multidões, com pessoas, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Vai dar certo. Conseguiu? Mata esse bicho aí, joga no chão, pisa em cima. Ou põe no mudo. Mas era importante, Flávia? É a Bíblia. Nossa, ela fala? Olha, estava contando a história. Põe em João 8, 31 para nós. Eu ponho no microfone aqui, alguém lê já para a gente, né? Com quem que Jesus estava falando? Com os judeus que haviam crido. Você crê em Jesus? Por enquanto não tem diferença então. Por enquanto os termos são iguais. Jesus está falando com os judeus que haviam crido nele, nas pregações dele, nas mensagens dele. Você e eu temos crido nas mensagens de Jesus, certo? Então por enquanto estamos no mesmo patamar. Ok? Vamos ver se conseguimos nos diferenciar desta multidão, dessa turma com quem Jesus estava falando. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Esta frase significa a mesma coisa. Jesus não se contradiz, gente. Vocês têm que ler a palavra de Deus e ver que Jesus, por exemplo, na história, na parábola do construtor sábio, ele lançou os alicerces sobre a rocha, e o outro construiu sobre a areia. Veio a tempestade, veio o lobo mau e foi grande a sua ruína. Mas aquele que construiu sobre a rocha é semelhante a quem?
àquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O que significa permanecerem firmes na minha palavra? Significa pessoas que praticam a palavra. Nós temos católico não praticante, temos evangélico não praticante, não temos? Está cheio disso por aí já. Não precisamos de mais. Nós temos que diminuir esse número, essa estatística. Jesus disse que, se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que um discípulo faz? Ele segue e ele faz aquilo que o seu mestre faz. Ele é um copycat, ele copia, ele faz o que o seu mestre faz. E então, eu estou assistindo televisão, campeonato de crossfit. E está lá o cara fazendo assim, está moendo, está voando. Eu estou com um pote de sorvete assim, ó. E o cara moendo. E eu comendo um sorvetão de vanila. Eu sei o que o cara está fazendo. Eu estou vendo o que o cara está fazendo. Adianta? Aí eu pego a carteira de cigarro e eu vejo lá. Esse produto pode causar bruxismo. Esse produto pode causar câncer de não sei o que. Esse produto pode não sei o que e tal. Urra, perigoso esse troço, né? A informação. Eu sei, é verdade, né? É verdade que isso faz mal. É verdade que a atividade física faz bem. É verdade que... É verdade. Eu conheci a verdade. Me libertou? Mas a hora que eu praticar, aí eu vou ser livre. Tiago, irmão de Jesus, sacou esse negócio, viu em Jesus esta verdade, esta realidade, e ele diz, não adianta, gente, vocês ficarem dizendo que vocês acreditam. Esses judeus acreditavam, mas queriam matar Jesus. O nosso pai é Abraão, e Jesus disse, o vosso pai é o diabo. E ele falou isso para quem? Para os judeus que creram nele. Por isso que eu prometo para você, que eu vou defender você, vou proteger você, mas eu vou falar aquilo que você precisa ouvir. Chega de vender um evangelho simpático. Chega. E Jesus, através de Tiago, ele fala o seguinte, adianta você dizer que você acredita e não tem obra alguma? Esse tipo, olha a agressividade, gente. Esse tipo de fé, por acaso, vai te salvar? Gente, não vai. Parece aquela música, né? Não vai, não vai. Podia fazer uma versão dessa, né? A fé que você não pratica vai te salvar? Não vai, não vai. E Tiago, com todo amor e carinho, com uma vara na mão, com um cajado na mão, ele apacenta as ovelhas e mais para cá, ele diz, se você não tiver obras, a sua fé não vai te salvar. Então, gente, nós temos que arregaçar as mangas e a gente tem que praticar aquilo que a gente lê. Ah, mas eu não leio, então não preciso praticar. É um bom raciocínio, mas não vai te salvar, não vai. Não vai, não vai. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, vocês vão fazer o que eu faço. E então vocês vão conhecer a verdade, e então você vai ser liberto. É só deste jeito, praticantes da palavra. E aí o diabo ele começa a cercar você. Em Efésios, nós encontramos a armadura de Deus, certo? Nós temos lá o capacete da salvação. Protegendo o quê? A nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar contra os dados inflamados do maligno.
É o capacete do quê? Capacete da salvação, de boas novas, de esperança, vai dar certo. É um positivismo, me perdoe usar essa palavra, mas é uma mentalidade onde eu estou sempre esperando o melhor em Deus. Deus está comigo, a minha mentalidade está nele, eu estou revestido com o capacete da salvação, eu estou salvo, eu vou ser resgatado, eu estou redimido, eu ando de uma maneira diferente. A minha mente não é uma mente mundana, a minha mente ela é celestial, ela está conectada no mundo celestial. Eu meti minha cabeça lá nos céus e eu comecei a pegar a cultura dos céus. França tem uma cultura e ela tem uma língua. Brasil tem uma cultura e ela tem uma língua. O americano tem uma cultura e tem uma língua, tem uma linguagem. O reino dos céus possui uma linguagem, possui uma cultura. E a gente precisa falar esta linguagem. A gente precisa estar com o capacete da salvação para proteger a nossa mente de pensarmos de uma maneira derrotada, vitimista. E todo o restante da armadura que Deus fala para a gente usar através de Paulo, a única arma que nós temos que ela é ofensiva é a espada, que é a palavra de Deus. Eu me lembro um tempo atrás, quando a gente usava a Bíblia de papel, né? Alguns ainda usam, eu já não uso porque eu não uso óculos, e eu não consigo fazer assim, né? Eu uso o iPad, é conveniente. Mas você sabe que de vez em quando algumas famílias não sabem mais onde é que está a Bíblia, né? Está em alguma gaveta, ou está aberta lá na sala como objeto de decoração, no Salmo 91, sei lá, algum salmo que ela acha simpático, né? Por superstição, usca fidusca, vai dar tudo certo aqui em casa, né? E vira um objeto só, mas não é de comunhão com Deus. E é justamente a espada. É a única ferramenta dessa armadura que Deus tem, que Ele diz para a gente usar para atacar o inimigo. Então, quando ele vem contra você com pensamentos, né? Eu não presto para... Ele normalmente fala no primeira pessoa do singular. Ele não diz, você não vale nada. Está falando comigo? Não, ele coloca na primeira pessoa do singular. Eu não tenho jeito mesmo. E é uma voz interior. Aí Deus fala assim, você é meu filho. E aí você começa a confundir as vozes. Por isso você precisa conhecer a palavra. Constantemente Jesus falava a palavra de Deus. Jesus lia tanto a palavra de Deus que ele decorou. A oração do Pai Nosso é uma coletânea, que eu já fiz uma mensagem, é uma coletânea de versículos espalhados pelo Antigo Testamento, de profecias. Tenho sede. Estava escrito, estava profetizado. Jesus sabia o que estava escrito a seu respeito. Quando Satanás veio, Satanás o que ele é? Ele é mentiroso, né? Ele é enganador. O que mais que ele é? Ele é acusador e ele é destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele é o pai da mentira. E quando ele começa a falar com Eva, lá no Jardim do Éden, e Deus tinha criado, digamos 3 anjos, né? Miguel, Gabriel e aí Lúcifer, que é o cara do louvor, da adoração. Nada contra os adoradores, tá? Tudo certo. Eu amo vocês, viu? Fica tranquilo, não é mensagem contra vocês. Vem cá, banda aqui, ajoelha aqui na frente. Mas Lúcifer, ele começou a querer ter a mesma posição que Deus, ter a mesma voz que Deus, o mesmo peso na palavra, o mesmo peso na decisão que Deus. E não teve jeito, foi expulso. E Jesus, olha, discípulos, eu vi Jesus cair, eu vi Satanás caindo como um raio, eu estava lá, eu vi, não teve chance alguma.
Então se alegre, porque o nome de vocês está nos céus. Eu estava lá, eu vi ele abriu um espaço gigantesco. Olha, tem espaço para um monte de gente agora, né? Brincadeira. Mas Satanás, ele engana a gente. E ele quer nos cercar. Ele é como um leão que fica ao redor, rugindo como leão. Ele não é. Ele imita, ele faz de conta, ele provoca você, ele faz sonoplastia, né? Ele vai lá e fala com Eva, assim, né, para causar intriga entre marido e mulher. Menos no Marcão, né, Eliane? Né? Mas ele chega ali assim, Eva, na verdade, Adão prefere ficar com os bichos. Ele estava bem melhor sem você. Você veja, ele fica lá sozinho na dele, fica lá com o macaco, com o elefante, com a girafa. Nem te dá muita atenção. E sabe o que mais, Eva? Ele queria de volta a costela dele. E começa a jogar dúvida. Ele começa a jogar certos pensamentos. E de alguma forma, se você olhar como como Eva e Satanás estavam dialogando, você vai perceber que até em algum momento, Satanás chega ali e diz: Deus não disse para você que você pode comer de toda a árvore? O que é que Deus disse? Deus disse: Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores, livremente. Livremente. Abundância, não é só diversidade, é abundância, sem limite, não engorda, pode comer. Viu o que deu comer? A árvore do conhecimento do bem e do mal, agora tem carboidrato, que vira gordura, fica tudo ali, né? Mas aí Satanás diz assim para Eva: Deus não disse isso para você? Que você pode comer de tudo? Não, ele disse que eu posso comer de todas as árvores, mas já não disse livremente. Já tira um pedacinho da totalidade, da bondade de Deus. Quando você começa a tirar alguma coisinha daquilo que Deus disse, tira um pouquinho da bondade de Deus, tira um pouquinho da grandiosidade de Deus, do amor de Deus, e você começa a abrir espaço para dialogar com alguém, para diminuir a totalidade de Deus na sua vida, você está se colocando numa situação horrível. O diabo vai estar sempre tentando trazer dúvidas para você. Ele vai estar sempre tentando cercar você, procurando uma oportunidade. Ele não consegue chegar em você e entrar em você, porque você tem alguém que é maior dentro de você. Vai tentar entrar, tem gente, não tem espaço aqui para você. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não tem espaço. Não tem espaço. Mas ele vai tentar achar uma oportunidade. Como que a gente dá espaço para a santidade? Não é fazendo alguma coisa. Como é que eu faço a minha fé me salvar? Não é fazendo algumas coisas, não é praticando, não é seguindo Jesus Cristo, não é fazendo o que Ele faz. Como que eu faço para que o pecado entre? É eu fazendo alguma coisa, é eu praticando alguma coisa, e eu passo a ser discípulo de outra pessoa. Vocês lembram daquela mensagem aonde havia um gadareno que tinha uma legião dentro dele? Vocês acham que ele começou já de cara fazendo a pior coisa do mundo? E já de cara entrou uma legião? Ou será que foi um pouquinho de cada vez? Não, Deus me deixou comer de todas as árvores. Não livremente, né? Mas de todas as árvores. E você vai diminuindo a influência de Deus na sua vida, e entra um pensamento, entra um espírito, entra uma atitude, entra um vício, e vai entrando coisas, e vai entrando coisas, e vai entrando coisas, e vai entrando coisas. Quando você vê, você foi tomado por uma legião. Esse gadareno não imaginava que aquela ação inicial geraria uma legião de pessoas dentro dele, uma legião de espíritos malignos dentro dele. Por isso a importância de todo dia
negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, fazer o que Ele faz. Então a palavra de Deus é a sua arma de ataque. Jesus não falava assim: sai daqui, seu maldito, sai daqui, seu cretino, você não vale nada, sai da casa do meu pai lá, fazendo confusão, vai embora, nem gosta de você mesmo, nem o meu pai gosta de você, seu animal, seu chifrudo. Ele não faz isso. Ele pega a espada do Espírito e diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto. Não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. E assim, Satanás o deixou até tempo oportuno. Paulo fala que nós temos que pegar a espada, porque alguns de nós largam. Alguns de nós largamos a espada e passamos a viver de uma maneira baseada naquilo que a gente já sabe, baseado naquilo que a gente tem de conhecimento. Mas nós temos que pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e é através dela que a gente vai fazer a nossa luta. Hebreus 4:12 fala sobre a importância da palavra. O diabo vai sempre nos atacar, sempre. Ele sempre vai procurar uma oportunidade. Ele é estruturado, ele é organizado, ele é teimoso, ele é insistente. É impressionante o que o ódio faz. O ódio faz com que a pessoa vá atrás da sua vingança, atrás do seu desejo de matar até o fim. Salmo 119 fala, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Olha a grandiosidade dos filhos de Deus, olha a grandiosidade da postura dos homens que são cheios do Espírito Santo. E este é você e este sou eu. Nós somos cheios do Espírito Santo e precisamos continuar nos enchendo a cada dia mais, buscando o Espírito Santo a cada dia mais. E este cerco vai ser desmantelado. Essa pressão que você tem vai ser desfeita na palavra de Deus, no teu ataque contra o inimigo das nossas almas. É você chegar diante de Satanás e seus demônios, diante desse cerco, dessa pressão, e declarar: Satanás, em nome de Jesus, eu fui chamado para ser cabeça e não por cauda. É você começar a declarar as promessas que você conhece. E você só vai conhecer a verdade, e a verdade só vai te libertar se você praticar. Levante de madrugada na sua casa, levantou às 3 da manhã. Quem tem acordado de vez em quando às 3 da manhã? 4 da manhã. E sente que precisa fazer alguma coisa. Tudo bem que de vez em quando a gente acorda porque comeu muita pizza, né? Dá aquela azia, assim, toma água, não sei o que e tal, né? Mas às vezes o Espírito Santo nos acorda e diz: ei, tem coisas acontecendo na sua casa, tem coisas acontecendo na sua igreja, tem coisas acontecendo na sua empresa. Levante, pega a espada e lute. E lute, porque Deus deu a terra aos homens, e nós devemos gerenciar isso bem. Então não fique lá: ah, meu Deus do céu, eles estão entrando aqui agora na minha casa, meus filhos estão lá, eles, tomara que não vá no filho, Deus não deixe lá no meu filho, Deus não deixe lá, no filho não, no filho não, filho não, filho não, filho não. Você vai deixar um cara entrar na tua casa e ir em direção ao quarto dos teus filhos? Você vai esquartejar esse cara que entrar na tua casa para fazer isso. Depois você se explica na polícia. Mas você não vai deixar. Você precisa enxergar que existe um exército à sua volta, mesmo que tenha um cerco. Existem anjos e carruagens de fogo ao redor. Existem anjos acampando ao seu redor. E você tem a espada do Espírito. E você precisa pegar essa espada e começar a cortar a cabeça desses bichos que dizem que são leão. Não são. Não são. Não são. Não são.
Pegue a espada do Espírito, pegue a palavra de Deus, leia esse negócio, coma esse negócio, viva esse negócio, pratique esse negócio. Eu tenho certeza que se essa madrugada você tiver que acordar e você pegar a palavra, seja qual for, a única palavra que você conhece, nem que seja o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, eu não vou ficar com medo de você não. O Gabriel foi dormir uma vez na casa da minha sogra, e aí ele estava com medo. Aí minha sogra perguntou, mas Deus é o meu refúgio, a quem temerei? O jacaré. Eu garanto a você, em algumas madrugadas que você levantar para defender a sua casa, defender a sua empresa, defender as suas finanças, defender a sua saúde, defender o que for, você vai sentir um arrepio da presença de Deus, um arrepio dessa guerra acontecendo, sendo travada, anjos se movimentando, porque eles vão lutar a seu favor. É tempo de você se posicionar e a gente começar a botar esse inimigo para correr. Nós não podemos ficar sentados só, Deus, Deus, Deus. Está na hora de pegar essa espada do Espírito e começar a profetizar, a declarar sobre as suas circunstâncias. Acabou o tempo de sequidão, acabou o tempo de murmuração, acabou o tempo de tragédia, acabou o tempo de tristeza, acabou. Acabou o tempo da influência do diabo na minha casa, na minha empresa, nas minhas finanças, acabou. Em nome de Jesus, saia de perto de mim. Saia de perto da minha casa, saia da minha empresa, saia dos meus relacionamentos, saia da minha igreja. E você precisa profetizar a palavra de Deus. Não adianta você espernear com as suas palavras. Use a espada do Espírito, e ela é única. E você precisa dominar esse assunto. Conheça a palavra de Deus, conheça essa espada, saiba como manusear. Saiba que palavras você vai usar. Saiba quando você vai ter que ficar quieto e falar assim, Deus, agora eu me rendo. Agora eu vou deixar o Senhor guerrear. Vai ter momentos que você vai perceber, não, eu vou profetizar, eu vou declarar, eu vou chutar o traseiro desse cara e ele vai sair da minha casa, na minha casa não. O Kleber, esses tempos aí, teve um sonho, né? A Dai também sonhou, sei lá, teve visão, sei lá o que foi, né? Conta para nós aqui, rapidinho. Não? Então eu vou contar, vou inventar então. O Kleber sonhou que ele estava com uma canção de bolinha. Não, ele viu, de fato, espíritos malignos atacando a nossa igreja. Na verdade, ele viu um espírito maligno, um demônio, vindo para cima de mim, né? E arrancando assim um pouco com a garra, assim, o meu braço, né? Arrancando um pouco do tecido, e começou a guerrear. A Dai estava sofrendo uma pressão violenta no sono, durante o sono, e os dois se falaram, e os dois perceberam, tem coisa acontecendo, tem coisa acontecendo. E imediatamente começaram a orar contra esse tipo de espírito. Eu quero reenfatizar a importância da gente se reunir como igreja ainda, na quarta-feira. Nós precisamos, como diz no Antigo Testamento, nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Coragem, irmãos, lutem pela família de vocês. Nós somos uma família. E eu quero convidar você mais uma vez, quarta-feira, vamos guerrear contra esse espírito maligno que tem assolado a nossa casa, a nossa igreja, as nossas famílias. Amém? Vocês aceitam esse convite? Então, lembre-se, nós somos um exército e a gente precisa trabalhar juntos. Vamos defender uns aos outros. Vamos fazer essa aliança que Jesus fez conosco, uma aliança de sangue. Vamos honrar a vida uns dos outros. Vamos brigar juntos, uns pelos outros. Amém? Me permita fazer uma oração? Não sei se nós temos alguma coisa. Até o vídeo das crianças. Só o vídeo? As crianças estão vindo, né? Então tá bom, deixa eu só fazer uma oração e as crianças vão entrar. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua presença.
pela Tua palavra, que ela é penetrante, ela divide, Senhor, espírito e alma, e ela discerne tudo aquilo que nós estamos pensando. Pai, eu peço em nome de Jesus, a Tua mão sobre nós, a Tua mão sobre as nossas crianças, a Tua mão sobre os nossos negócios, a Tua mão sobre nossa igreja, a Tua mão sobre a nossa saúde. Pai, eu peço que nós todos tenhamos essa postura de guerrear com a espada do Espírito, a palavra de Deus, dominando-a bem e cada vez melhor, a cada dia, para rechaçar toda seta maligna, para rechaçar todo ataque maligno contra as nossas vidas. Eu declaro sobre essa casa, sobre cada um aqui, em nome de Jesus, a vitória do Senhor, a prosperidade do Senhor, a plenitude do Teu Espírito Santo na vida de cada um, para ser de fato um discípulo de Cristo, e pessoas que praticam a Sua palavra, e pessoas que estão de fato então livres, em nome de Jesus, amém. Vamos acompanhar a atividade das crianças para o Dia das Mães.